para Jesus. Uma linda salva de palmas. Meus irmãos, nós estamos aqui na presença de Deus e hoje é um dia da gente abrir o coração porque vamos ter a comunhão. E você que nos assiste em qualquer lugar do mundo, arranje um pedaço de pão e um pouco de suco de uva para que nós vamos participar da Santa Ceia, para você também participar, se você ama Jesus ou vai passar a amar a partir de hoje. Se não ama, espere um pouco, porque você não pode participar da Santa Ceia, que ela é muito forte, é muito poderosa, a ponto do apóstolo Paulo ter dito que muitos já morreram porque não se cuidaram. A gente tem que cuidar para estar na presença de Deus e vencermos. A melhor coisa no mundo é a gente guardar os mandamentos. Está lá em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não basta só ter. Tem que guardar, tem que cumprir. Este é o que me ama, Jesus disse. Tem gente que fica a vida toda, eu te amo, mas Jesus está lá do céu olhando, está mentindo, né? Não tem os meus mandamentos, não os guarda. Aí quando você tem, ele diz, eu também o amarei. E meu Pai o amará. E eu me manifestarei a ele. Amigo, é muito lucro para a pessoa que tem os mandamentos de Deus e os pratica. Veja o que diz aqui o sábio Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5. O que o Salomão fala para nós aqui agora? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Ô missionário, precisava conhecer essa palavra antes. Que de vez em quando eu guardo os mandamentos. De vez em quando eu guardo os mandamentos. Mas outras vezes não guardo não. E aí eu experimento o mal, experimento. Quer dizer, você tem que ver, porque tudo que Deus fala para nós se torna mandamento para nós, para qualquer assunto. A Bíblia é um livro perfeito. O ser humano tem toda a sua vida registrada aqui para ter sucesso. E os que não querem obedecer não terão sucesso. Então, quando Deus lhe dá uma promessa, você entende a que Jesus fez por você, aquilo ali torna-se um mandamento. Eu não vou aceitar nenhuma doença mais. Por quê? Porque Isaías escreveu verdadeiramente, ele, que viria 700 anos depois, Isaías, a profeta, escreveu o que ia acontecer quando Jesus viesse. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Depois, lá em Mateus 8, 37 e 38, o Espírito Santo torna a falar disso aí. Chegada a tarde, trouxe-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a sua palavra expulsou os espíritos e curou a todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que Isaías falou. Quer dizer, ele fez no dia que ele estava aqui, o que o Espírito de Deus tinha falado para Isaías a respeito dele. Ele fez naquele dia para que se cumprisse. Eu tenho que fazer e você tem que fazer. Nós temos que guardar o mandamento, segurar, porque aquilo ali é a nossa sorte. Qualquer revelação que Deus dá a palavra para você, é porque você vai mais cedo ou mais tarde precisar. Anote, guarde e comece a praticar. Quando você vê que o pastor vai orar, ore também de coração. Hoje de manhã nós vimos um testemunho bonito aqui de uma senhora que tinha tirado um seio, o direito, e depois apareceu outro caroço. E tinha que tirar o segundo agora. E ela veio na reunião por causa de um problema familiar. Mas na oração eu comecei a orar e eu repeti várias vezes que o caroço ia sair, sai do seio dessa senhora e tal. Aí ela acordou, creu, deu um pouquinho e falou para a colega dela, eu acho que o meu caroço sumiu. Você acha? Não tem certeza. E ela estava com vergonha de apalpar. Ela foi apalpou, não estava mais. Voltou na médica. E a médica queria fazer um exame de ultrassonografia, mandou para lá. A outra disse assim, por que você está aqui? Você não tem nada no seio? E fica aqui no lugar de outra pessoa. Eu falei, não, eu tinha.
tem aqui o exame e tal, pô, agora você não tem. E parabéns, e ficou curada, e está curada até hoje. Quer dizer, essa amou Jesus. Ele quer que você ama Ele de verdade, não de palavras, coisas que a pessoa fala. Sou eu gosto tanto de você, mentiroso, não gosta nada, quer dizer. Mas Jesus quer que você pegue os mandamentos dEle e você utilize para que o poder dEle possa curar. Ele não criou o poder dele por acaso, não colocou o poder dele à nossa disposição por acaso. É para nós nos livrarmos do mal. Mas missionário, eu oro todo dia. Pois é, mas você ora, mas às vezes você tem coisa guardada que tem que ser tirada da sua vida. Você tem que emendar. O trabalho de Deus é completo. Ele quer curar o seu corpo, quer limpar a sua mente de qualquer sujeira que há, e o seu espírito também. É espírito, alma e corpo. Paulo diz que tem que ser conservado integralmente ao Senhor. Então nós temos que ser pessoas perfeitas. Não dá para a pessoa vir aqui e vão dizer assim, tá, a irmã está orando, vai lá na bolsa dela e pega uma coisa. Esse é amaldiçoado 2 vezes, na casa de Deus, na presença de Deus, ele tirou da pessoa. Ou então a pessoa está aqui, em vez de prestar atenção na palavra, está pensando um caso errado que tem. O caso errado é para acabar tudo. Você tem que se limpar completamente, que Deus quer lhe abençoar. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E continua dizendo, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Quer dizer, se você é uma pessoa que está conhecendo a palavra, está pegando, você está sendo sábio. E você que vai ser uma pessoa sábia, você vai discernir o tempo exato, é hoje, é agora, eu vou mandar embora. E o modo também. Tudo isso Deus fala com você. O senhor pode me ensinar? Eu não sei, é Deus que vai falar, isso é trabalho dele. E fala, e graças a Deus por isso. Eu lembrei agora de um caso que acontecia aqui uns 12, 15 anos. Um rapaz, um moreno bonito assim, que devia ter 1,80 m mais ou menos, roliço, estava sentado aqui na esquerda, quase no final. Era uma sexta-feira de manhã, a igreja lotada, embaixo e em cima. Eu estou pregando, aí deu um pouquinho, ele começou a chorar. Aí eu falei assim, vai lá ver o que está acontecendo. Ele disse, pastor, eu saí de casa para suicidar. Eu já ia aqui, aqui perto, aqui, ali na São João ali, que passa. São João não, ali não. Daquele negócio, perto da prefeitura, que passa em cima da 23. Aí eu passei aqui e falei, eu vou entrar na igreja. Já que eu vou me matar mesmo, sentou lá. O que o senhor está falando é a minha vida, pastor. Eu não vou me matar mais, eu quero viver. E se ele não entra aqui, meu irmão, se ele não presta atenção, se ele fica só pensando em se jogar debaixo de um carro, que coisa triste, renunciar à vida. Ele não começou a viver, devia ter uns 28 anos, tinha muita vida agora que ele para viver, e o homem já ia acabar com a vida. Então, o pastor tem que estar na presença de Deus. Se ele não tiver também, ele fala abobrinha, não vai acontecer nada. Quer dizer, e fica até bravo. Você não crê, tem que crer. Tem, vai dar o material que ele vai crer. Ninguém é burro, porque como hoje você está sabendo, que se você guardar o mandamento, você não experimentará nenhum mal. O mal pode vir, não passa em você, Deus não deixa. E o sábio sabe o tempo e o modo de agir. Vamos ser sábios, vamos aprender de Deus, vamos firmar com Deus, porque Deus há de abençoar você e a sua casa. É tu e a tua casa. Pega essa palavra, eu peguei quando era menino. O dia que eu li na palavra de Deus, esse versículo mesmo, e lendo aos garranchos. Eu estava ali com 7, 8 anos, na escola ali, crê no Senhor Jesus, lembra como se fosse hoje, e serás salvo, tu e a tua casa. Oh, meu Deus, papai não é salvo, mamãe não é salvo, meus irmãos não são salvos, só eu. Traga todo mundo. E foi a minha oração a partir daquele dia. E todo mundo está debaixo do guarda-chuva de Jesus. Está na arca da salvação. Está com Jesus e nós vamos... o papai e mamãe já foram, né? Mas os irmãos ainda não começou ainda. Daqui a um tempo começa. Você sabe que todo mundo é igual, ninguém escapa dessa. Como o rei Davi disse, esse é o caminho de toda a terra. E com Jesus, tu espera aquela hora feliz. Não, eu sei que eu estou aqui, mas vou estar numa melhor, porque eu vou subir para o andar de cima, que é o paraíso. E quem não tem essa fé, coitado,
Temos que pregar a pessoa e vai descer para o andar de baixo, que é o lago de fogo e enxofre. Nunca vai sair de lá, tormento eterno. Mas nós vamos estar na presença de Deus, fazendo a vontade dEle. O que Deus vai fazer dentro de lá? Ele não vai deixar a gente na rede balançando não, pessoal, o dia todo lá, com aquela preguiça. Mãinha, tem remédio de cobra aí? Você conhece, né? Tem não. Por que, Zezinho? A cobra te picou? Ainda não, mas está vindo. Eu contei na Bahia, isso é mentira, a gente aqui é trabalhador. Eu falei, não, mas um baiano falou comigo, isso aí, é esse caso aí. Deus abençoe ele e abençoe vocês. Eu não orei em Belo Horizonte. A mensagem foi tão gostosa e o povo crendo, que eu virei assim, pode começar a andar, pode começar a andar. E saí andando, pessoal. A presença de Deus estava tão linda. Foi que Jesus, que coisa linda. Tudo que aconteceu ali, mas foram muitas coisas, aconteceu porque eles receberam a palavra e creram, puseram em ação. A mesma coisa que hoje. Você não precisa que eu vá lá e ponha a mão sobre você e sacuda você, não. O general da Síria achou que o profeta Eliseu ia fazer isso. Ele disse, não, vai lá banhar 7 vezes no Rio Jordão, que você vai ficar livre da lepra. Ele ficou bravo, não, esse cara me humilhou, vou embora. O general com todo o seu exército. Aí o tenente chegou com sabedoria, general, se tivesse falado para o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor faria? Faria. Então, falou fácil. Mas se for assim, não, vai lá, mergulha. Se o senhor mergulhar as 7 vezes que ele falou, não acontecer nada, aí sim, só pode até pegar ele lá e dar uma coça nele, que ele mentiu para o senhor. O general mergulhou a primeira vez, olhou para o tenente, segunda, tenente, quarta, olhava, na 7ª vez estava igual pele de criança, tinha sumido toda a lepra. Amigo, venha participar da presença de Deus. Uma hora dessa vai estar tão lindo aqui que você vai ver que Deus vai operar. Mas já está operando antes disso. E você vai receber bênção, tudo para a glória de Deus. Eu estou com 2 ensinamentos essa semana. Não sei se vai dar para falar do segundo. Esse aqui é o de Ló, o sobrinho de Abraão. Vamos para Gênesis capítulo 18. E Deus mandou uns anjos na casa de Abraão. E eles conversaram com Abraão e deu notícia que a mulher dele, a Sara, que era estéril, ia ser mãe. Mas ela era moça nova, né? Só estava com 89 anos. A Sara riu. E o anjo disse, por que você riu? Eu não ri, não minta. Você riu. Como é que você não riu? Aí ela confirmou e o filho, ela pôs, sabe o nome do filho dela, que nasceu com 90 anos? E o marido estava com 100. E a Bíblia diz que ele já estava amortecido. Sabe qual é o nome do filho dela? Que foi? Ela pôs riso. Isaac significa riso em hebraico. Quem é esse? Esse é o riso, né? Quer dizer, eu na hora escancarei de alegria. Como é que eu vou ser mãe se meu tempo já passou há muitos anos? Para Deus não passou o tempo, não. Para Deus o tempo é na hora. Talvez você diga, eu perdi a oportunidade. Perdeu, não. Deus é misericordioso. E diz que ainda que nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque de modo algum pode negar-se a si mesmo. Ele não nega Ele mesmo, porque Ele é verdade. O que Ele falou, Ele cumpre. Aí diz assim, Gênesis 18, 17. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente, já estava chamando de Abraão agora, antes era Abraão. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Eu estou pegando essa parte do Ló, que é para te dar uma palavra. O que Deus tem falado sobre você, Ele não vai deixar de cumprir, não. Você creia que Ele vai cumprir essa palavra. Você vai receber a bênção que Ele prometeu. Muitas vezes temos que acertar uma porção de coisas. Só na hora que acertamos é que Deus fala.
Eu falei no culto anterior, você vai ver, mas eu não terminei porque tinha muita matéria. Eu tinha um escritório no Rio de assessoramento financeiro, trabalhava com empresas e com bancos, tal. E tinha um corretor lá que fazia trabalho e ele levava para mim lá. Ele estava assim, 5 anos. Porque ele não bebia água e a vida dele estava acabando. E o médico disse para a mulher dele, você vai embora em poucos dias. Aí ela se desesperou, contou, e eu peguei o meu irmão, mandei numa cidade do estado do Rio chamado Campos, que tinha um pastor lá que já faleceu há muito tempo. Estou te falando isso aqui 40 e tantos anos atrás, ou 50, não lembro bem quanto foi. Aí o meu irmão foi e levou. Paguei, eu dei o carro, paguei a gasolina, vai lá e pede. O pastor era meu amigo. E ele pôs um lenço assim, tipo um lençol na frente, grande, não tão grande, mas bastante, e orou e disse, agora você vai vomitar o mal. Até que vomitou. Aí na hora ele disse, o que você não podia fazer? Beber água. Bebe aqui. Ele disse, pastor, vizinho tudo da minha casa, morava em Marechal Hermes, no Rio, batia lá, eu quero ver se você está curado. Bebe um copo d'água. Eu já não aguentava mais de água bebendo. Eu não tinha mais nada. Um dia depois começou a ficar assim, já mais fortezinho, né? E tal. E graças a Deus que Deus fez aquele trabalho ali. Mas antes, vai escutando, meu irmão disse, o auxiliar dele estava fazendo a reunião e disse, pessoal, vocês estão aqui para receber bênção. Mas Deus está me revelando uma coisa que você pensa que não é pecado. Você tem bilhete de loteria no bolso, aqui tem uma pessoa. E não adianta, você veio até aqui e tal, você não vai ver a bênção de Deus desse jeito. Você tem que jogar isso fora e pedir perdão a Deus. Mas é pecado? A Bíblia diz, não gasteis o vosso dinheiro naquilo que não é pão. O pessoal ficar gastando dinheiro aí, tem essa tal de Beth, não sei lá mais o que. Estão vendo as histórias tristes que rapaz pegou tudo da casa, vendeu e está endividado. O outro pegou o salário que recebeu pensando que ia ganhar e tal. Já tem até uns troços aí, negócio que é acerto espúrio que fizeram. Não tem nada com isso. Eu só estou explicando o que é o negócio aqui, não tem nada com isso. Aí, e ele insistiu. Ele voltou e disse, olha, Deus está me falando aqui. Cadê o bilhete? Meu irmão, será que sou eu? Meteu a mão no bolso, abriu, não é que ele tinha. Ele tinha um bilhete de loteria que nem foi ver o resultado, se ele ganhou ou não. Aí ele foi e rasgou. Não, pastor, sou eu aqui. Rasgou, jogou fora. Eu nem sei se eu tinha ganhado ou não, mas nunca mais eu fiz isso. Então a gente tem que aprender que às vezes alguma coisinha está atrapalhando. Vamos para o Ló agora. Eu tinha que dar esse recado, eu não sei porquê. Então eu voltei aqui. É o capítulo 19. Esses anjos iam para Sodoma. Aí você vai ler o 18, você vai ver que o Abraão... Eles falaram que ia destruir. Aí o Abraão diz assim, escuta, se em Sodoma tiver 50 justos, vocês vão destruir? Por amor de 50, não. 45, parecia o Chaves, né? 45. E o anjo, por amor dos 45, não. 40? Também por amor dos 40, não. 30? Também não. 20? Também não. 10? Aí o Abraão parou. Também não. Não tinha. Só tinha um justo lá, mas não era tão perfeito não, que era o Ló. Vai escutando. Aí diz assim, e vieram os 2 anjos da Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Ele foi criado pelo Abraão, é sobrinho do Abraão, filho do irmão mais novo que morreu. Aí o Abraão criou ele, ensinou o temor de Deus a ele. Ele viu várias vezes Abraão ter encontro com os anjos de Deus, ter respostas. Então, mas ele não tinha a mesma coisa. Quando ele começou a prosperar, a terra já não comportava mais os 2. Aí o que fez o Ló? Deixou os pastores dele brigar com o de Abraão. Não podia fazer isso, tio. Quando Abraão falou que estava brigando, eu vou vender o rebanho, ou vou dar para o Senhor, vou acabar, porque o Senhor me criou, tudo que eu sei é do Senhor, eu sou responsável por eles. Mas ele fez corpo duro. O Abraão disse, vou fazer o seguinte, você vai escolher, para a esquerda ou direita. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Juntas não vão ficar mais. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí o Ló foi, pediu um tempo, olhou a região de Sodoma, tinha muita água,
tinha pasto para o rebanho, e para plantar, ele foi e disse, eu vou para a esquerda. E foi morar em Sodoma. E em Sodoma os homens eram pecadores diante de Deus. E ele tentou pregar ali, presta atenção, e disse, eis agora, meus senhores, entrai e peço em casa do vosso servo e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. Bom, porfiou muito com eles e vieram com eles. Ele não podia estar na casa dele por causa de alguns errinhos pequenos que a pessoa pensa que não tem problema. Esse do Abraão principalmente. Aí o que aconteceu? Os homens da cidade vieram, eram pecadores. Cadê os homens que chegaram aqui? Joga eles para fora que a gente vai abusar deles. Não sabendo que era anjo, podia acabar com eles. Aí o Ló saiu, ele, não façam isso. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram o varão. Fora vos trarei e farei delas como bem vos for a vossos olhos. Somente nada façais esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Olha a pregação do Ló que ele pregava para eles. Não adiantou nada. Quando você tem coisa errada, a sua pregação não funciona. Aí eles, porém, disseram, o povo da cidade, sai daí, disseram mais, como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, agora te farei mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o varão, sobre Ló. E aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, os anjos, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E o que os anjos fizeram? E feriram de cegueira os varões que estavam à porta, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. No programa seguinte, eu vou tentar terminar a história de Ló, que é muito comprida. E nós estamos aprendendo aqui que não dá para você ter um pouquinho de maldade no coração, porque isso ele teve com Abraão. Se fosse uma pessoa mesmo grata, ele dizia, não tio, nada disso não. Eu vou ficar com o senhor me perdoa, vou te dar todo o rebanho, vou vender o rebanho, vou despedir esses pastores malvados, não me reunirei, daria uma bronca, mas não fez nada disso. Já ameaçando fazer. A gente tem que ser completamente Deus. Não corra, porque um dia você vai estar diante dele. Os olhos dele são como chama de fogo. Quando ele colocar os olhos em você, você vai vomitar tudo que hoje você está escondendo, e isso aí vai ser a sua perdição. Morreu em pecado, lago de fogo e enxofre. Morreu salvo, limpo, paraíso de Deus por toda a eternidade. Fico por aqui agora.